Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, fazer a leitura do texto, reflexão para vocês, né? Gostaria de fazer com vocês, mas isso no momento não é possível, então eu posso fazer um pouquinho de reflexão para vocês. Esses textos, que algumas semanas atrás foi pedido como atividade, essas perguntas, elas são de cunho mais... não é que é só opinião, envolve conceitos sociológicos, mas ela é mais de uma análise pessoal. Então não existe uma resposta pronta, não existe assim uma resposta exata. É mais dentro da temática, é mais para levar reflexão mesmo. Ele é um texto muito mais filosófico do que propriamente sociológico. Então, só deixar claro, embora seja um texto envolva conteúdo sociológico, ele é um texto mais filosófico. O culto ao sucesso. Seja uma pessoa de sucesso. Quantas vezes ouvimos essa afirmação nos últimos tempos? A maioria das propagandas da sociedade atual leva-nos a acreditar que só existe o caminho da vitória. Devemos sempre ser vencedores, jamais vencidos, mas isso é preciso ter sempre a melhor performance, seja corporal, seja intelectual. Ou temos um belo corpo, ou um currículo composto somente de vitórias. Quem estiver fora desse conceito é considerado perdedor. Uma pessoa que não corresponde às expectativas sociais de sucesso e, portanto, não merece estar entre os vencedores. No Japão, por exemplo, alguns jovens que não conseguem aprovação na escola ou na universidade, sentindo-se perdedores, se suicidam. Só uma observação, o Japão é um dos países com maior taxa de suicídio de jovens no mundo. E é um país desenvolvido. O culto ao sucesso afeta desde a vida das crianças, que acabam se tornando pequenos adultos super preocupados ou melhor, super ocupados. Na ânsia de fabricar futuros vencedores, os pais inscrevem os filhos em toda a sorte de atividade, principalmente os filhos de classe média. Além da escola formal, eles precisam estar preparados para o sucesso. Então as crianças deixam de brincar e passam a ter uma agenda de várias atividades, como informática, natação, judô, música, teatro, sei lá, outro idioma, espanhol, alemão e assim por diante. Estou acrescentando no texto. Tudo ao mesmo tempo. Na juventude e na idade adulta, o culto à performance continua em várias formas. Cuidar do corpo, por exemplo, deixa de ser uma questão de saúde, de bem-estar, e passa a ser de um princípio exclusivo da estética. É comum vermos academias lotadas de pessoas à procura da tão sonhada performance. Essa busca leva alguns jovens ao absurdo de tomar remédios indicados para bois e cavalos, que são os... esqueci do nome do medicamento agora. Buscando o aumento da massa muscular. As jovens querem ter o padrão de beleza mostrado na mídia, mesmo que isso significa sem comer ou debilitar-se fisicamente. É comum ver os garotos alardeando seu desempenho sexual, mesmo que para isso usem medicamentos do tipo Viagra para demonstrar sua, entre aspas, potência, ou melhor, sua impotência. Então, um exemplo, ele é um texto simples de compreensão e é um texto que faz a gente refletir, essa imagem também é boa, o sucesso ao alcance do consumidor em livraria, mercados acima a capa de um livro de 2006. E se vê muito disso hoje. A autoajuda virou o coaching. O coach, né? O coaching é a prática. O coach virou o sujeito para te ajudar a ter sucesso. Então você precisa buscar o sucesso, a vitória. Quem perde é um miserável, um derrotado e tá excluído da sociedade. Não. A vida não é feita de perdedores e vencedores. A vida não é uma competição entre quem acumula mais currículo. Entende? Essa busca, ela é importante, o conhecimento é importante, a busca de uma vida com mais conhecimento, cuidar da saúde do corpo, não tem, aprender natação, música, informática, inglês, não tem problema. Todo conhecimento é fundamental para uma vida melhor. Ele pode proporcionar uma vida melhor, no sentido emocional, no sentido cognitivo, no sentido profissional também. Mas não quer dizer que vai. Quem vive a vida em função do sucesso, e aí principalmente a classe média,
esse foco na performance, no resultado, e tem que ser assim. Nesse ponto, a escola privada peca muito, decorar uma apostila enorme, tem que empurrar aquilo na cabeça do aluno. Então, um exemplo de como a performance, o sucesso, a aprovação, não é à toa que as melhores escolas privadas são aquelas que mais aprovam no vestibular. Olha a ideia. Medir o índice da formação escolar pela aprovação no vestibular. Olha como é oculta a performance. Oculta é aquelas que mais aprovam no vestibular. Não é aquelas que mais formam seres humanos críticos, com um bom conhecimento, que possam compreender a realidade concreta com uma ampla visão de mundo, que possam analisar de forma crítica, porque crítica não é só ver o lado negativo, não é ser pessimista, crítica é observar os dois lados e tentar buscar uma alternativa, uma compreensão melhor entre as diversas possibilidades do mundo. O mundo não é dual, o mundo ele é plural, o mundo é múltiplo. Então esse texto leva a essa reflexão. Será que vivemos uma vida baseada no sucesso, no puto sucesso? Afinal, o que é ter sucesso? Então, entende? Talvez para um sujeito tem um terreninho lá no interior e tem uma vaca e tem umas galinhas, aquilo é o sucesso para ele quer aquilo, é a escolha dele, faz parte da escolha dele e precisa ser respeitada. Entende? Talvez para o outro não, talvez ele queira ser um grande, sei lá, CEO de uma grande empresa, é a sua escolha. Então, mas percebe que muita escolha de vida, mas a sociedade meio que pressiona, existe uma pressão social ao sucesso, e isso é muito importante refletir sobre isso, para chegar ao ponto de tomar medicamentos anabolizantes, né, para aumentar a massa muscular, que é remédio para animal, tomar medicamentos para festejar a sua impotência e assim por diante. Então, é aceitar que o mundo é plural e se encontrar, criar um sentido para a sua vida no mundo. Essa é a proposta que eu vou deixar para vocês. Currículo vitaminado. Você já deve estar pensando em fazer o seu currículo vitae e sabe o que deverá incluir nele. Ora, nós só colocamos aquilo que deu certo na carreira. O documento que registra a nossa passagem pela vida produtiva foi bem analisado por Leandro Conder, filósofo brasileiro, em um artigo intitulado Curriculum Mortis e a reabilitação da autocrítica. Nesse artigo, Conder diz que o currículo vitae é a ponta do iceberg de nossa visão triunfalista da vida, pois nele só colocamos aquilo que consideramos um sucesso em nossa carreira. Em outras palavras, o currículo vitae é o elemento mais ostensível de uma ideologia que nos envolve e nos educa nos princípios do mercado capitalista. É a expressão de ideologia que inculca de nossas cabeças aquela mentalidade de cavalo de corrida. O que aconteceu de errado, os tropeços, as quedas, os fracassos, que não aparecem no currículo. Quando, na maioria das vezes, eles são a maior parte das ocorrências do nosso viver. A gente erra muito mais do que acerta. E isso é a forma de aprender, e aí eu vou trazer um pouco da filosofia oriental. Na filosofia oriental, o sofrimento e o erro não intencional, claro, porque o erro não é intencional, ele leva à aprendizagem, leva à experiência. Todo erro leva à experiência. Eu estava tentando acertar e errei, não foi aquilo que o resultado não foi alcançado, eu vou refletir, vou repensar e voltar, né, à prática, tentando buscar o melhor que eu puder. Por isso, o filósofo propõe que com o currículo vitae façamos também o nosso currículo mortis, no qual registremos tudo o que não deu certo. Será uma maneira de fazermos uma autocrítica. O primeiro passo para desenvolver a capacidade de criticar e ser criticado é ainda ampliar a autoestima. Perceber que você tentou, que você correu atrás, que você fez a sua parte, entendeu? E esse é em busca do autoconhecimento, porque o currículo vitae, ele é um currículo fake, porque ele não tem você. Ali tem alguns dados pessoais e tudo aquilo de certo. Não é à toa que o mercado ele exige experiência. E aí é engraçado, porque você quer buscar o primeiro emprego, mas você precisa de experiência para buscar o primeiro emprego. E você não tem experiência em nada, mas como eu vou ter se você não me dá a oportunidade? Então percebe que o sujeito que não tem experiência tem pouca possibilidade de conseguir um emprego. É difícil, aí tem que sujeitar a qualquer emprego que aparece. E muitas vezes salário horrível, condições precárias, porque não tem a tal experiência. Não tem um currículo vitae, só tem um currículo mortis.
Ou seja, está começando no mercado de trabalho, logo não tem as oportunidades que os outros já têm. E mesmo que os outros tenham, ainda não são boas. Então, por trás dos dois textos, a gente está tratando a questão do sucesso, que é uma ideologia capitalista, liberal, de cunho liberal, de meritocrata, é o mérito acima de tudo, o foco no resultado, você vai vencer. Vocês podem pesquisar no YouTube, eu peço que façam isso, pesquisem vídeos de coach. Não estou criticando os coaches, existem coaches que têm um pensamento muito centrado, muito coerente dentro da área da filosofia, mas existem aqueles que são sofistas bem medíocres, existe sim, que propõem uma venda de um gabarito para a vida, né, que não existe. Vem o culto ao sucesso, a pessoa tem que focar no resultado, que você vai ser feliz, você vai ser o cara, você vai ser o grande CEO de tal empresa, você vai ser o grande... É o foco no dinheiro, no resultado, e esse currículo só de coisas boas. E a vida não é feita disso. A vida é feita de problemas, decepções e em superação. Não é só ficar disso, mas de superação. Como considerar o culto ao sucesso pessoal e a necessidade de desenvolver um currículo vitae expressivo em um país como o nosso, com tantas desigualdades sociais, com tantas poucas possibilidades de a maioria da população chegar a um curso universitário e, quando isso acontece, conseguir emprego compatível com alto nível de conhecimento adquirido. É um exemplo que a gente está percebendo no Brasil, está começando a perceber isso. Foi aberto uma ampla espaço de acesso ao ensino universitário, e a qualidade cabe a vocês análise crítica, e muitas vezes todo mundo tem o foco ao sucesso, leva muitas pessoas a fraudar, né, o sistema, a colar em prova, comprar trabalho e alcançar o diploma. Eu sou formado numa faculdade, tem um diploma. Você sabe, você conhece, você aprendeu, você tem a formação, você se formou, ou você só tem um papel? Então leva essa ideologia de currículo vitae, de culto ao sucesso, leva as pessoas a, muitas vezes, em nome do certificado, fazerem coisas imorais. Mas a pergunta é a seguinte: será que, se todo mundo tivesse faculdade no Brasil, teria emprego para todo mundo? Será que realmente tem? Essa é a pergunta. Não é dizer aquele que tem oportunidade, que quer fazer e deixar de fazer. Não é isso. Se você tem oportunidade, vai em busca do seu sonho. Mas será que essa ideia de que todo mundo tem que acessar o ensino superior, que o sucesso é para todo mundo, mas será que no capitalismo existe espaço no sucesso para todo mundo? Então essa reflexão está nesse nível. Aí cabe a você elaborar uma resposta nesse nível. Será que teria emprego para todo mundo? Será que o capitalismo ele gera oportunidade para todos? Uma pergunta. 2. Dê exemplo de coisas fundamentais em nossa vida que não resumem a performance e ao sucesso. O respeito à coletividade, aos valores morais, os sentimentos de afeto à sua família, aos seus avós, seus pais, seus parentes, seus responsáveis, seus convivem no seu dia a dia, seus amigos, valores como amizade, honestidade, respeito. Não tem dinheiro que compre isso. Não vai conseguir comprar o respeito de alguém, ele consegue comprar a obediência. O cara vai calar a boca, mas vai ficar xingando pelas costas. Não consegue comprar a amizade de alguém, consegue comprar um pau mandado. A amizade não compra. Então percebe que existem valores, princípios que são muito maiores do que um culto ao sucesso ou que uma performance, ou que um resultado. Muitas vezes o resultado é através da corrupção, é através da picaretagem. Esse resultado tem valor? Fica a reflexão. Como seria o seu currículo mortis, ou seja, a relação do que não deu certo em sua vida? Aí cabe a você analisar. Vou falar um pouquinho da minha. Por exemplo, eu no ensino médio tinha problemas digestivos e fiz um monte de exame e não fiz tratamento e não melhorava. Isso atrapalhava até na minha forma de estudar e também tive vários prejuízos durante a minha carreira escolar, devido a temporal que deu, e aí caiu o telhado de escola, depois da greve de professor, devido à falta de oportunidade de um acesso, né? Na época não tinha acesso a uma boa internet, a um bom equipamento de pesquisa, a materiais de pesquisa. Então eu tive um monte de erro. Fui vestibular, primeiro vestibular que fiz foi uma decepção, uma vergonha. Então, ou seja, fui mal pra caramba. Então, ou seja, e não faz mal, eu errei, qual o problema? O segundo já foi um pouquinho melhor. Então percebam, minha primeira redação do Enem, eu esqueci, não precisa colocar título, o edital não exige, mas é bom que coloque. Eu esqueci, eu botei o título no rascunho e na hora de passar limpo, depois que eu passei a redação inteira, eu tinha esquecido do título, da linha do título. E aí eu não botei o título. Então, percebam, eu errei. Quantas vezes? Passar gabarito, uma prova na faculdade, passei a questão errada.
errei a questão, a gente erra. Errar faz parte. Quantas vezes escolhi um curso, não gostei daquele curso, não era o que eu queria, escolhi outro, não era o que eu queria, escolhi outro, não, também não é isso que eu quero, eu achava que era. E qual o problema? Então percebam que eu achei que eu, a princípio queria uma profissão, depois eu mudei, não quero essa, acho que não é para mim, não tenho essa vocação. Aí depois eu fui para outra e percebi, não, realmente, a minha vocação, eu gosto daquilo mesmo. Aí voltei. Então são os erros, as falhas no percurso da vida. Problemas que você não consegue controlar. Problemas de saúde, eu tive inclusive até depressão, um pouco mais jovem, alguns anos atrás, na passagem ali da final de ensino médio, início da faculdade, entre os 18 e 21 anos. Então percebam que são decepções que faz parte do meu currículo mortis, e não tenho vergonha de contar isso, porque isso me fez mais forte, isso me tornou o ser humano que eu sou, muito melhor do que eu era. Então, acho que a gente precisa parar de focar nesse resultado. Claro que não quer dizer que o resultado não seja importante, mas não fazer esse culto ao sucesso, à performance e procurar mais os princípios, os valores para uma vida justa e melhor. Essa é uma visão particular, tá? Estou aqui falando como professor, levando a vocês a reflexão, porque infelizmente a gente não tem como dialogar a respeito nesse período de pandemia, infelizmente. Sanduíche de música e literatura. Para termos uma ideia do que faz a indústria cultural, vamos tomar como exemplo uma música dita e examinar como a massificação transforma um prato original, rico e saboroso em apenas um ingrediente de grande sanduíche, distribuído nos 4 cantos do mundo. É a obra de arte transformada numa mercadoria sem qualidade, a banalização da arte. Podemos ver e ouvir a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, interpretando uma obra de Mozart, ou de qualquer outro autor erudito, com todos os instrumentos para que seja fluida, em seu máximo esplendor. Mas, se essa mesma obra for filmada e exibida no cinema em todos os seus componentes, a experiência de quem assiste a ela já será diferente. E a sensação será outra se a mesma apresentação for assistida em casa em DVD. Muitas pessoas não apreciam a música erudita, pois normalmente a obra é longa, mas gostam de um outro trecho mais conhecido. Podem, então, ouvir no rádio ou comprar um CD ou uma parte da obra, mas não toda ela. Temos aí mais um corte de possibilidades iniciais. Esse CD pode ser ouvido em casa, ou no carro, ou em cada caso as sensações serão diferentes. Se a opção for comparar um CD com os movimentos mais conhecidos interpretados por apenas um pianista, a sensação ainda será outra. O indivíduo que compra esse último CD ou que ouve no rádio essa interpretação vai ter a certeza de estar ouvindo uma obra de Mozart e pode até sair assoviando pelas ruas as partes que comprou. Mas o que ouviu é algo bem diferente da obra original. Observa-se de fato semelhante quando uma obra literária de grande expressão, como Machado de Assis, por exemplo, é reduzida a pedaços ou a resumos, como os difundidos nos cursinhos para que os alunos obtenham alguma informação que lhes permita resolver questões propostas nos vestibulares. Eles não terão conhecimento, uma sensação que decorre da leitura integral de um livro desse autor, mas até poderão achar que leram e conhecem Machado de Assis, quando apenas tiveram contato com resumos e pedaços desconectados de uma obra inteira. Esses alunos estão consumindo um sanduíche, quando poderiam estar saboreando um prato de jantar bem elaborado. Essa crítica que se faz à indústria cultural é para essa fragmentação de uma arte, porque a arte ela é pura, a livre expressão da alma humana, é preciso ter arte para não morrer de verdade, o Nietzsche falava isso. Então a arte é o máximo da experiência, da valorização da vida, e a indústria cultural ela pega uma obra de arte e transforma em fragmentos, em mini produtos, em parte de produtos, para poder virar produto de consumo e vender e consumir. Existe um mercado da música, um mercado do cinema, um mercado da TV, um mercado da novela, um mercado das séries. Então é preciso transformar uma obra. O exemplo mais clássico disso é o livro e o filme. Cara, primeiro lê o livro. Primeiro o livro. Se tu puder, né, claro, pode ficar só no filme, mas não tem comparação. Não tem. Por mais realista que seja, eu posso usar o exemplo do Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Não tem... O livro é uma coisa, o filme é outra coisa. O princípio, a essência do Vendedor de Sonhos é semelhante, mas é bem diferente. Porque existe uma fragmentação, existe um monte de corte, é um produto.
a ser vendida. Obras musicais e literárias são criadas para ser apreciadas na integralidade, pois só assim se pode perceber, sentir e conhecer o que o autor de fato produziu. O que você pensa e como se sente quando só tem acesso a um pedaço, uma parte, um arremedo de um livro ou uma peça musical? Agora é a sua sensação. Eu não posso responder por você, não existe uma resposta certa. Como que você se sente? Quando você tem só um pedaço, um trecho, será que isso basta? Você consegue compreender? Dá para falar que você entendeu aquilo todo? Então é preciso reflexão. A resposta é sua. Como você se sente? A indústria cultural, principalmente por meio da televisão e da internet, procura formar futuros clientes para os produtos de seus patrocinadores, incentivando desejos e necessidades que parecem naturais. Aponte alguns exemplos disso no seu cotidiano. Isso é muito claro. O jogador de futebol, o futebol, todo mundo gosta de futebol, a ampla maioria, aí os jogadores usam um tênis de uma marca, os desodorantes de uma marca, o shampoo de uma marca, ou a atriz da novela, a novela é um produto cultural, aí é um produzido pela indústria cultural, mas dentro dela existe o esmalte de tal marca, existe o shampoo de tal marca, existe a roupa de tal marca, o carro de tal marca. Então existem produtos ali a todo momento, né? A merchandising para poder, aquelas marcas que financiam, né? E para poder dar continuidade, porque essas marcas financiam a indústria cultural, ela continuar produzindo bem cultural, e junto com o produto cultural se vende os produtos do capital, os produtos de consumo. E cria-se também uma necessidade de consumo desnecessária. Por exemplo, você acha que, por exemplo, se você não consegue viver, você tem que trocar o celular todo ano, você tem um iPhone. É um aparelho bom? É. Ninguém está negando que não é. Mas você não precisa ter o iPhone para ser feliz, para ter uma vida plena. Você pode ter uma vida plena com um Nokia tijolão. Pode. Claro que você não vai conseguir acessar Instagram, Facebook, etc, WhatsApp. Você pode ter. Se perceber que os smartphones surgiram no Brasil há 20 anos, aproximadamente os últimos 20 anos, e perceber que a gente tem 500 anos no Brasil, né, de história registrada, tem uma ampla história antes de 1500, mas os últimos, aí, o Brasil se industrializou, né, no início do século XX. O século XX inteiro eles viveram sem celular, sem smartphone, sem WhatsApp, entendeu? E viveram muito bem. Então percebe que não existe uma necessidade disso. A indústria cultural cria uma necessidade de consumo, uma necessidade de produto para que você seja feliz, alcance uma vida plena, e muitas vezes essa necessidade é uma ilusão. Ela é construída pela indústria cultural e desnecessária. Então esse vídeo foi mais uma reflexão, uma leitura e reflexão a respeito do tema. Espero que tenha contribuído para vocês. Ele fica meio como uma correção a respeito do tema. E já estou postando material do nosso os novos capítulos de estudos. Semana que vem eu continuo com mais videoaula para vocês. Um abraço e bons estudos.